Fala, meu querido, fala, minha querida. Vamos agora colocar em prática o que a gente já viu, tá? Que é topo, fundo e pivô, tá? Vamos lá, então. Vamos aqui, ó. Vamos recapitular o que é topo, para ser um pouquinho mais didático antes da gente ir pro gráfico, né? Lembrando, topo é sempre o que fica em cima, tá? E fundo é sempre o que fica embaixo. O mercado se movimenta para cima, quando ele para e se movimenta para baixo, ele deixa aqui um ponto mais alto. Então a gente chama isso aqui de topo. O mercado se movimenta para baixo, um determinado momento ele começa a subir. Ele deixa aqui um ponto onde a gente chama de fundo, tá? Topo e fundo. Ele fica o dia inteiro fazendo topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo. Às vezes ele fica tão feio assim, ó, que não dá uma tendência, tá? Ou seja, o preço nesse dia ele ficou lateral, fazendo uma série, né, de fundos aqui, tá? E uma série de topos aqui. Então, nesse dia a gente não tem uma tendência definida, não tem operacional nesse ativo, tá? Então, vamos lá no gráfico para encontrar única e exclusivamente os topos, que é o que a gente quer, tá bom? Certo? Vamos lá para o gráfico então. Aqui a gente está com o gráfico limpo. Lembra que na primeira aula a gente pegou o novo gráfico, criou um layout. Para começar a brincar e fazer o estudo do movimento, se a gente for para cá, ó, a gente já vai ter aqui o estudo do movimento na cara. Só que antes de você vir para cá e acabar se confundindo um pouco e tal, eu preciso passar a base teórica para você num gráfico um pouco mais limpo, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar minha ferramenta aqui de desenho, tá? Para ajudar na detecção disso aqui. Então, como sempre, eu vou jogar o gráfico. Eu vou jogar o gráfico pro lado e não vou olhar, vou esperar ele parar. Parou. E agora, a partir daqui, ó, desse cara aqui, a gente vai começar a fazer o estudo, tá? Então, aqui, tá? O preço, a gente sempre faz uma análise prévia do dia anterior. Aonde que foi a última movimentação do dia anterior. Então, isso aqui é uma técnica que eu desenvolvi, tá? Para auxiliar a gente nas tomadas de decisão, tá bom? Então, aqui, o preço, ele sai desse ponto, vai lá para cima, desce, o que que ele deixou? Um topo, tá vendo? Um topo. Agora ele sobe, o que que ele deixou aqui? Um fundo. Agora ele dá um repique aqui e para aqui. Tá? O que que a gente tem aqui? Para a gente traçar para o próximo dia, tá? A gente vai fazer isso com a leitura do caixote, que eu vou te ensinar. Então eu tenho um topo aqui, eu tenho um fundão aqui. Só que esse fundo para mim agora, ele só vale lá para trás. Olha só como o preço chega, bate, vai, volta. Mas isso aqui, a análise de suporte existente, a gente acaba não fazendo tanto, tá? A gente se importa muito com o pivô e com o momento. Se o momento não tá bom para vender aqui, por que não vender, tá? Então eu tenho um topo aqui, tá vendo que ele vem e bate bem aqui também? Opa, aqui eu tenho uma região boa, tá? Se o preço no próximo dia abrir para cima dela, pode ser compras. Só que aqui eu também tenho um fundo, tá? Um fundo. Só que como a gente tá na aula de pivô, depois a gente vai ver os fundos, tá? A gente vai botar basicamente aquele caixote aqui nessa região, tá? Sempre na última movimentação. A gente coloca o caixote, se o preço abrir aqui dentro, a gente não opera. Tem que abrir para fora, aqui nessa região para cima, pra gente comprar, e para baixo pra gente vender. Só que olha só, ele já abre para baixo. Provavelmente aqui pode ter dado uma primeira venda, porém aqui ele já vem e rompe, tá? E já começa a ficar lateral, fazendo o quê? Topos aqui, ó. Topos, 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 topos. Aqui um topo, tá? Ó, lembra que eu falei que os topos eles não vão ficar muito assim, papum, 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 papum. Vai ter topos assim, um pouquinho mais aqui, ó. Mas sempre na mesma região, sempre voltando pro nível de baixo, tá? Os topos, tá? Então aqui tem uma série de topo. Aqui, ó, o preço já vem, volta e deixa um outro topo. Ele vai e volta, deixa outro topo. Vai e volta, deixa outro topo. Vai e volta, outro topo. Aqui ele começa a deixar fundos, né? Mas não é aula de fundos agora, tá? Vamos lá. Deixa eu limpar. Vamos fazer a identificação dos topos, tá? A movimentação ela é muito importante. Foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Ó, vários topos aqui. Aqui um fundinho relevante, quando ele rompe, volta. Aqui poderia ter dado uma venda, talvez, não sei, tá? Agora ele vem, volta, vai, vai. Aqui ele deixou uns topinhos também, mas esse aqui é um pouco mais complexo, ó. Papum, papum, papum. Aqui tem um topo, aqui tem um topo, tá? Ó, desceu, deixou um topo. Certo, gente? Isso aqui é detecção de topo e fundo, tá bom? Então, vamos para a próxima aula. E daí, lá na próxima aula, a gente vai identificar os fundos, tá? Qual que é a missão? É você identificar os topos aqui, tá? Você identificar os topos. Então, vai ser muito interessante se você seguir essa aula. É uma aula básica, simples, bem simples mesmo, tá, gente?
Então, se você tem mais dificuldade de detecção de topo e fundo, tá? Vai ser bem legal essas aulas. Então, o tema de casa é você encontrar os topos aqui e ver como é que o preço ele se movimenta, vai acompanhando o preço para cima e para baixo, vai se acostumando, vai treinando o seu olho. Se você é muito novato, principalmente, você não tem tanto costume com gráficos, tá? Esse é o gráfico mais limpo do mundo, tá? Se você pegar um gráfico de 5 minutos, olha só isso aqui. Cara, onde é que tá o topo? Onde é que tá o fundo? Onde é que tá o topo? Eu sei que aqui em cima tem um topo porque ficou claro, né? Porque fica claro que isso aqui é um topo. Aqui embaixo eu tenho fundos, né? E tal, onde é que eu tenho um topo aqui? É aqui um topo ou é aqui em cima? Olha só quanto pavio e tal. Agora, quando eu coloco um gráfico profissional, que é o de 8P, ou até mesmo de 6P, tá? O 6P também é bem legal, mas eu opero o 8P, fica muito mais simples. Olha aqui, operações de venda, gente, que no gráfico de 5 minutos não tinha um gatilho perfeito, tá? Por isso que a gente utiliza o gráfico de pontos, certo? Então vamos para a próxima aula aí falar um pouquinho sobre fundos. Valeu!